Caros alunos, sejam bem-vindos aos nossos estudos tutorados. O objetivo dessa videoaula é explicar os conceitos de física que estão no plano de estudo tutorado que vocês receberam. Nós iremos iniciar o nosso estudo do segundo ano do ensino médio com os princípios da ótica geométrica. Então, antes de mais nada, vamos ver aí o que é a ótica e qual é o objeto de estudo dela. Então, a luz é o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação da visão. Então, dentro dos nossos 5 sentidos, a visão é aquela que mais nos chama atenção, pois estamos o tempo todo vendo as coisas. Agora, quais são as leis da física que regem a visão e o estudo da luz? Então, a ótica é a parte da física que trata dos fenômenos que têm como causa determinante a energia radiante, em particular a luz. Então, a parte da física que estuda a luz é a ótica. E por questões didáticas, costuma-se estudá-la em dois grandes capítulos, que é a ótica geométrica e a ótica física. A ótica geométrica estuda os fenômenos ópticos com enfoque nas trajetórias seguidas pela luz. Fundamenta-se na noção de raio de luz e nas leis que regulamentam o seu comportamento. Como a gente vai ver, a luz sempre viaja em linha reta. Então a gente consegue, através da geometria, desenhar esses raios de luz e fazer alguns cálculos e estudar alguns fenômenos baseados na geometria. Então, a partir de agora, a geometria vai trabalhar junto com a física dentro da ótica geométrica. Já a ótica física é o estudo dos fenômenos ópticos que exige uma teoria sobre a natureza constitutiva da luz. Como veremos mais à frente, nós vamos ver que a luz é uma onda eletromagnética. Então, quando você considera a luz como uma onda, e não mais você estuda os raios de luz de geometria, você tem a ótica física. Então, e a ótica é um ramo da física que tem um largo emprego prático. Algumas dessas aplicações são: a primeira delas, a correção de defeitos de visão, ou seja, óculos. Então, é graças à ótica que nós temos os óculos e aquelas pessoas que têm problemas de visão podem tê-los corrigidos através do uso de óculos e lentes. Temos também a construção de instrumentos de observação, como por exemplo as lupas. A gente também vai estudar mais para frente aí as lentes. Então a gente vai ver que uma lupa é uma lente de aumento. Nós também temos microscópios, periscópios, lunetas e telescópios. O telescópio, por exemplo, ele serve para observar astros no céu, no universo. Ou seja, objetos que estão muito distantes, a gente consegue enxergá-los aqui da Terra. Também temos a fixação de imagens, como a fotografia e a cinematografia, ou seja, as fotos, os filmes. Construção de equipamentos de iluminação. Então, quando um engenheiro vai projetar um sistema de iluminação de uma casa, ele tem que conhecer a ótica. Medidas geométricas de alta precisão, como os interferômetros, por exemplo. Como é que eles medem a distância da Terra à Lua? Eles podem usar um laser, por exemplo, e medir o intervalo de tempo que gasta para o laser sair da Terra, ser refletido na Lua e voltar. E também o estudo da estrutura do átomo, que são os microscópios eletrônicos. E dentre muitas outras aí. Então nós vamos ver agora as fontes de luz. Porque os diversos corpos que nos cercam, eles podem ser vistos porque a gente recebe luz desses corpos. E essa luz, quando incide nos nossos órgãos visuais, os nossos olhos, por exemplo, eles promovem os estímulos geradores da sensação de visão. Então são considerados fontes de luz todos os corpos dos quais se pode receber a luz. Então, dependendo da procedência da luz que é distribuída para o meio, os corpos podem ser classificados em duas categorias, que são as fontes primárias de luz e as fontes secundárias de luz. As fontes primárias são os corpos que emitem luz própria, por exemplo, o Sol, a chama de uma vela, as lâmpadas quando acesas, etc. Então, observe o seguinte: a fonte primária é uma fonte que emite luz. O Sol está emitindo luz. A chama de uma vela emite luz. E a lâmpada, quando ela está acesa, ela emite luz. Então, esses são exemplos de fontes primárias. E as fontes secundárias? São os corpos que enviam a luz que recebem de outras fontes.
O processo ocorre por difusão, ou seja, a luz é espalhada aleatoriamente, em geral por reflexão ou mesmo por refração, para todas as direções dos arredores do corpo. Por exemplo, a lua, as nuvens, uma árvore, as lâmpadas quando apagadas. Então, o que isso quer dizer? Como que a gente enxerga um corpo? Para que a gente enxergar um corpo, é necessário que esse corpo emita luz. O Sol, por exemplo, a gente tenta olhar para o Sol, a gente não consegue. Por quê? Como ele é uma fonte primária, ele está emitindo muita luz. Já as fontes secundárias são aqueles corpos que recebem luz e a refletem, certo? Um exemplo disso é a lâmpada. Quando ela está acesa, ela é uma fonte primária. Quando ela está apagada, ela é uma fonte secundária. Por quê? Ela está refletindo a luz que ela está recebendo de um outro corpo, de uma outra fonte. A gente consegue enxergar muito bem durante o dia por causa do Sol. Então o Sol ilumina a Terra e todos os corpos refletem essa luz do Sol, essa luz solar. Então nós conseguimos enxergar os corpos por causa da luz solar. Já à noite a gente não consegue enxergar por quê? O Sol se pôs, não tem Sol. Então como é que a gente faz para poder enxergar? A gente tem que acender a lâmpada. Então todos os objetos que nós enxergamos é porque a luz que vem da lâmpada, ela é refletida pelos objetos e a gente consegue enxergar o objeto. Se a gente apagar a luz de um cômodo, a gente não consegue enxergar nada nesse cômodo. Por quê? Não existe luz que chegue até os nossos olhos. A Lua, ela é um exemplo de fonte secundária. Por quê? Quando a gente olha a Lua no céu, nós estamos vendo a luz que ela está refletindo do Sol. Ela recebe a luz do Sol incide na Lua e é refletida até os nossos olhos. Então, por isso a gente consegue enxergar a luz. No eclipse, por exemplo, quando a Lua passa pela sombra da Terra, ou seja, quando a Terra está entre o Sol e a Lua, a Terra faz uma sombra na Lua e a gente não consegue, assim, teoricamente não consegue enxergar a Lua porque ela não está mais recebendo a luz do Sol. A gente vai ver agora os tipos de fontes de luz. A primeira delas é uma fonte pontual, quando as suas dimensões são irrelevantes em comparação com as distâncias aos corpos iluminados por ela. Como a gente pode observar, a grande maioria das estrelas observadas aqui na Terra comporta-se como uma fonte pontual de luz. A gente sabe que existem estrelas muito maiores que o Sol, mas elas estão tão distantes da gente aqui na Terra que a gente só enxerga um pontinho. Então, embora as dimensões sejam muito grandes, a distância que separa essa estrela do nosso planeta é muito maior ainda. Então, aqui na Terra, a gente enxerga a estrela como se fosse um pontinho. Já uma fonte extensa são fontes de luz de dimensões não desprezíveis, como o Sol observado na Terra. Da Terra comporta-se como uma fonte extensa de luz. Um exemplo também, a gente pode considerar como fonte pontual e fonte extensa, é o seguinte. Imagina a lâmpada comum. Ela pode ser considerada como uma fonte pontual. Agora, se tiver uma lâmpada fluorescente daquelas de tubo, ela já se comporta como uma fonte extensa. Agora, quais são os meios de propagação da luz, onde a luz se propaga? A gente tem os meios transparentes, que são aqueles que permitem que a luz os atravesse, descrevendo trajetórias regulares e bem definidas. Então, olha aí, a luz está entrando à esquerda, ela atravessa o material, o meio, e sai bonitinho do outro lado à direita. Observe que durante todo o percurso da luz, toda a trajetória da luz, os raios de luz são paralelos. Então, só que o único meio absolutamente transparente é o vácuo, certo? O vidro não é 100% transparente, dependendo de alguns plásticos também não são 100% transparentes. Então, o único meio que é 100% transparente é o vácuo. Agora, em camadas de espessura também não muito grandes, a gente pode considerar transparentes o ar atmosférico, a água pura e muitos outros. E além dos meios transparentes, nós temos os meios translúcidos. São aqueles em que a luz descreve trajetórias irregulares com intensa difusão. A difusão é um espelhamento aleatório, provocado pelas partículas desses meios. Então, olha aí. A luz, ela incide no corpo, no meio aí. Só que lá dentro dele, os raios de luz, eles deixam de ser paralelos. Então, eles começam a ter trajetórias regulares. Quando eles saem desse meio, todas as trajetórias são irregulares. Então, você não tem a formação de uma imagem nítida.
Por exemplo, aqueles vidros ondulados que se colocam em janela. Se você for olhar uma pessoa através desse vidro, você não vê uma formação perfeita da pessoa. Você vê uma formação borrada dela. Então, isso aí também acontece quando a luz atravessa a neblina, o papel vegetal e o papel manteiga. Você tem a silhueta, mas você não tem a formação perfeita da imagem. E por fim, são os meios opacos. São aqueles através dos quais a luz não se propaga. Então, a luz está incidindo e ela não consegue atravessar esse meio. Ela é absorvida por esse meio. Então, depois que a luz incide em um meio opaco, ela é parcialmente absorvida e parcialmente refletida por ele, sendo a parcela absorvida convertida em outras formas de energia, como energia térmica. Um exemplo disso é quando a gente está usando roupa preta, uma camisa preta. A luz não consegue atravessar o tecido, porém o tecido preto ele consegue absorver a luz solar, por exemplo. E você pode observar que fica extremamente quente, o que é o caso oposto se você estivesse usando uma camisa branca. Então o branco ele reflete quase que 100%, enquanto que a cor preta absorve quase 100% dessa radiação. E a partir do momento que ela absorve, você tem a transformação da energia luminosa em energia térmica, que acaba aquecendo o corpo da gente. Agora nós vamos ver os conceitos de frente de luz e de raio de luz. Considere uma lâmpada acesa em uma região de vácuo. Essas condições da lâmpada emanam ondas luminosas que atingem todos os pontos de sua vizinhança. Então, frente de luz é a fronteira entre a região já atingida por um pulso luminoso e a região que ainda não foi atingida. No caso da lâmpada, a propagação luminosa se faz por meio de ondas eletromagnéticas esféricas, concêntricas com a lâmpada. Cada frente de luz emitida pela lâmpada L se expande através do vácuo, propagando-se com velocidade igual à velocidade da luz. Como a gente vai ver mais para frente, a luz viaja a uma velocidade de 300 mil km por segundo, ou seja, é bem rápido. E além disso, nós temos o raio de luz, que é uma linha orientada que tem origem na fonte de luz e é perpendicular às frentes de luz. Os raios de luz indicam a direção e o sentido de propagação da luz em um meio ou sistema. Então, na figura a seguir, nós vamos ver a representação de uma frente de luz em um instante t e um raio de luz. Então, olha aí. Nós temos aí, representado pela setinha, é um raio de luz, que é a direção que a frente de luz está tomando naquele ponto. O nosso ponto central IL é a lâmpada. Então, o que acontece? Quando você acende a lâmpada, ela começa a emitir ondas eletromagnéticas, né? Ela começa a emitir luz. Então, essa luz sai da lâmpada como se fosse uma esfera, que é a onda, que é o desenho azul. Então, quer dizer, ligou a lâmpada, acendeu a lâmpada, ela está emitindo luz, que é esse círculo em azul. E se você colocar um pontinho nesse círculo, na circunferência, essa setinha vai andando em uma determinada direção. Essa setinha é conhecida como raio de luz. Então, a frente de luz é a luz chegando e o raio de luz é a setinha que indica a direção da propagação da luz. Agora nós vamos ver os conceitos de pincel de luz e feixe de luz. Então observe essa figura, ela representa uma lanterna comum colocada diante de um anteparo, que tem um orifício de diâmetro relativamente pequeno. Esse conjunto está em cima de uma mesa em um ambiente escurecido. Então se a gente acender essa lanterna e espalhar fumaça na região de montagem, a gente vai notar que à direita do anteparo, uma região cônica do espaço diretamente iluminada. Essa região que tem pequena abertura angular em virtude do pequeno diâmetro do orifício, denomina-se pincel de luz. Então o que vai acontecendo? Você tem a formação de um cone, porque a luz vai se espalhando. Como a gente viu, as ondas luminosas são ondas esféricas. Então quando ela atravessa esse anteparo, ela vai se espalhando, formando o que a gente chama de pincel de luz. Além do pincel de luz, nós temos também o feixe de luz. Então, se a gente considerar uma lâmpada instalada no interior de um globo, então quando essa lâmpada está acesa, vai partir dela, cada elemento de superfície do globo, vários pincéis de luz. Reunindo-se todos esses pincéis que são emanados do mesmo elemento de superfície,
a gente vai obter uma região iluminada de abertura angular relativamente grande, que recebe o nome de feixe de luz. Então, o feixe de luz ele seria um pincel mais espalhado, enquanto que um pincel é mais fechadinho, um feixe de luz ele é bem mais espalhado. E como é que a gente classifica esses feixes de luz? Qual é a classificação deles? Nós temos os feixes cônicos divergentes, onde os raios de luz divergem a partir do mesmo ponto P. Quando ele diverge, ele se espalha. Nós temos os cônicos convergentes, que são quando os raios de luz convergem para o mesmo ponto P. Ou seja, estão espalhados, todos eles se encontram num ponto P. E também temos os cilíndricos, quando todos os raios de luz são paralelos entre si. Então, se eles convergem para um ponto, cônico convergente. Se eles se espalham, eles divergem, cônicos divergentes. E se eles continuam o tempo todo paralelo, são cilíndricos. Um exemplo de raio de luz cilíndrico é o laser aquele de canetinha. O tempo todo ele fica como se fosse uma linha reta, ou seja, ele é um cilíndrico, ele não espalha nem converge. Agora vamos ver alguns princípios sobre os quais se baseiam a ótica geométrica. O primeiro deles é o princípio da independência dos raios de luz. A propagação de um pincel de luz não é perturbada pela propagação de outros na mesma região. Um independe da presença dos outros. Quando ocorre cruzamento de raios de luz, cada um deles continua sua propagação independentemente da presença dos outros. Então, olha aí, nós temos dois feixes de luz, produzidos, vamos supor, por duas lanternas. Quando um cruza com o caminho do outro, nada acontece. Cada um segue a sua direção como se o outro não existisse. A gente pode observar, quando a gente vai a algum show, ou até mesmo está brincando com lanterna, que quando há um encontro desses dois feixes, não ocorre interferência. Nada acontece. Então, cada um, depois desse encontro, segue a sua trajetória como se o outro não existisse. E o outro aí é o princípio da propagação retilínea da luz. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz propaga-se em linha reta. Certo? E um exemplo disso, a consequência dessa propagação retilínea da luz, são os fenômenos de sombra e penumbra. Porque, como eu disse no início, a luz não faz curva, ela sempre anda em linha reta. Certo? Uma aplicação disso daí é o princípio da câmara escura, que nada mais é que uma caixa de parede opaca, onde não há a luz não atravessa, sendo uma delas dotada de um orifício diante do qual é colocado um corpo luminoso. Então, quando a gente olha a câmara escura, por exemplo, nós temos um corpo luminoso, é uma vela, aí nós temos a câmara, um orifício, representado pela letra O, e do outro lado a gente coloca uma tela para que você consiga projetar essa figura, a linha B'. Então, nós temos o corpo luminoso AB, distante do orifício a uma distância A, minúscula, e você tem a figura projetada, a imagem dela, a uma distância B, minúscula, do ponto de orifício O, e você tem a formação da imagem de tamanho A'B'. Então, os raios emanados desse corpo, após atravessarem o orifício, incidem na parede do fundo da caixa, projetando uma figura semelhante ao corpo considerado, em forma e colorido. Tal figura, no entanto, ela vai apresentar-se invertida em relação ao corpo. Então, se você vê isso daí, olha lá, a chama da vela, ela está lá em cima. Quando o raio de luz atravessa o orifício, ele vai para baixo. Mesma coisa acontece com a base da vela. Atravessou o orifício e vai lá para cima. Então, a figura que você tem projetada, ela está invertida em relação ao corpo. E qual que é a relação que existe entre o tamanho do objeto, do corpo, e o tamanho da imagem? Se você observar aí, nós temos dois triângulos, o triângulo ABO e o triângulo A'B', Esses dois triângulos são semelhantes, ou seja, a altura do triângulo ABO é A minúsculo e do A'B', é o B minúsculo. Então, se a gente utilizar aí semelhança de triângulos, a gente consegue achar a relação no tamanho da imagem. Por exemplo, o tamanho da imagem, A'B', está para o tamanho do corpo, AB, assim como a distância da imagem ao orifício B está para a distância entre o corpo e o orifício A. Então, utilizando aí a semelhança de triângulos, a gente consegue achar o tamanho da imagem. Bom, por hoje nós terminamos a nossa aula.
Semana que vem nós continuamos os nossos estudos. Bons estudos aí, galera!